Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada, porque eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Então, meu nome é Sônia Costa, de Jocum, Manaus, e eu quero nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, compartilhar uma palavra do Senhor para a edificação da sua vida e da minha vida, que está lá em Abacuque, capítulo 1, e os versos de 1 a 4, que diz o seguinte: a iniquidade de Judá e o seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Querido, o maior engano do inimigo das nossas almas, na nossa mente, é nós acharmos que Deus é partidário, que o culpado será lá em Joel 1:3, ele diz que Deus não terá o culpado por inocente. Deus nunca terá o culpado. Ele diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não terá por inocente. Então, a parte A diz que o Senhor não terá o culpado por inocente. Mas quando nós estamos em meio a tantas lutas, como Abacuque estava vendo, a visão daquele profeta, né? O povo sofrendo de tantas calamidades, tanta acusação e tantas coisas ruins, que todos nós, todos os dias, cada um de nós temos as nossas lutas. Então ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Então, às vezes, nós temos a impressão que Deus está calado, que Deus está indiferente, que Deus não está vendo a nossa luta e que parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas. E porque nós somos muito imediatistas. A gente quer orar agora, pedir agora e, como diz os nordestinos, como caldo de cana, apertou, botou a cana lá no moinho, ela já sai prontinha para tomar, é só colocar o gelo. Mas Deus, por causa da sua longanimidade, por causa da sua bondade, Ele dá oportunidade para que o homem se arrependa, para que o homem faça o que é certo. E parecia que Deus estava indiferente. Ele diz: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. E há também quem suscita a contenda e o litígio. E por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo perverso. Estava rodando um vídeo que me impactou muito, que fala exatamente sobre essa situação. Né? O homem entrou na casa, um ladrão entrou na casa de uma família, e o homem tentou se defender e bateu nos bandidos. Ele não matou, ele bateu. E esse homem foi preso porque os bandidos foram machucados. E eu vendo aquele vídeo, eu mandei para alguns grupos que me colocaram e coloquei para alguns amigos bem pessoal, para a gente buscar em Deus, para a gente ter um entendimento, para que a gente não perca a razão e não perca a alegria de viver.
Então, porque ele diz assim, olha, por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Quantas pessoas não vão presas inocentemente? Às vezes porque não justifica roubo é roubo, mas às vezes a pessoa roubou uma manteiga, uma margarina, e se não tiver quem defenda, às vezes porque alguém foi preso, porque o ladrão tinha a cor daquela pessoa, tinha aquele cabelo, mas não tem prova nenhuma contra aquela pessoa, ela fica 2, 3, 6 meses e muitos anos até alguém se levantar e tentar provar, né? Tem uma família mesmo que foi ela que encontrou todos os motivos para provar que o seu filho, naquele dia, não estava naquela situação porque ele estava em casa. E foi a advogada que a família contratou para que o juízo, como diz aqui, né? O juízo não fosse pervertido. Se eu não estou equivocado, o rapaz já estava preso há 3 meses, injustamente. Então, nunca pense que Deus está indiferente, que o culpado nunca vai responder pelo que ele fez. Entendi que eu só acredito na justiça de Deus quando eu ver fulano de tal pagar. Quando eu ver fulano de tal colher o que plantou. Talvez você nunca veja. Deus não vai permitir que você veja, até para que você não se glorie, para que você não tenha uma atitude errada. E a sua atitude errada não justifica a atitude errada dos outros. Deus nunca vai permitir. Mas eu quero te advertir, me advertir nessa tarde, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que Deus não está indiferente ao clamor do nosso coração, que quando nós vemos a injustiça, a vexação e todas essas situações, e quando nós gritamos, Deus está ouvindo, mas tudo tem o seu tempo determinado, né? Deus nunca vai permitir que o culpado seja tido por inocente. Então, aquieta teu coração, acalma a tua alma, confia na palavra de Deus, que é justa e verdadeira. Dorme o teu sono, ou vai para o teu trabalho, ou para a tua faculdade, seja qual for o horário, na segurança que o justo juiz, ele não terá o culpado por inocente. Que Deus vai trazer a vitória. Vamos orar? Para que o Senhor acalme seu coração, para que você olhe com a perspectiva que existe um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que não é partidário, um Deus que não é injusto, um Deus que ninguém compra. Feche os seus olhos, se você puder fechar, se não, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por essa manhã abençoada, por essa tarde abençoada e por essa noite abençoada. Seja qual for o horário que estamos vendo esse vídeo, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, filho de Davi, tem compaixão daquele que clama, daquele que, Senhor, diante da dor, ele não tem perspectiva de futuro, ele não consegue ver a justiça de Deus, ele não consegue ver o Senhor trabalhando. Senhor, as acusações são tão grandes, as dores são tão fortes, que ele não está conseguindo lidar com aquela dor. Mais uma vez eu quero, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a gente olhe para o Senhor, que a gente confie no Senhor e que a gente tenha convicção que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até a vinda de Cristo Jesus. Eu te peço que tu faça isso, Senhor, que tu entre com providência e a boa mão do Senhor conduza em segurança. Que você tenha uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Nunca deixe o inimigo dizer o contrário. Sempre lembro que a Bíblia diz: Deus não terá o culpado por inocente. Então descansa e confia no Senhor. Que o Senhor vos abençoe, nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus. Amém.